Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 22 de janeiro, nós vamos meditar de Êxodo, do capítulo 21 ao capítulo 24. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos hoje continuar a falar a respeito das leis, né? E nós vamos começar a ver que as leis dadas por Deus, ela começou a ser muito importante, porque agora o povo não estava mais debaixo da lei cumprida lá no Egito. Então, um povo numeroso que estava num período de transição, ido para uma terra que Deus tinha separado para eles. Então, eles estavam em peregrinação e um povo que estava sem nenhuma ordenança, sem nenhuma lei. E a lei, ela é necessária para organizar tudo, né? O meu direito, ele vai até onde inicia o seu direito. Então, era necessário instituir as leis. As leis são necessárias, né? Para trazer ordem a um povo, a uma sociedade. Então, Deus vai começar a trazer aqui as leis, não só de cunho espiritual, ali a sacerdotal, as leis a respeito do sacrifício, de como deveria ser a ordem dos sacerdotes, mas também as leis civis, né, em relação à convivência do povo. E como eu mencionei ontem, boa parte dessas leis ainda hoje existe no nosso ordenamento jurídico. Então, a nossa lei, a lei aqui do Brasil ou de qualquer outro país, ela tem como base, né, as leis instituídas por Deus aqui no Pentateuco, aqui nas Escrituras, né, na Torá, chamada pelo povo judeu, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, nós aqui no Êxodo já começamos a ver essas leis sendo instituídas. No capítulo 21, nós vamos ver uma lei civil, que é a lei a respeito dos servos, né? E nós vamos ver ela se repetindo novamente lá em Deuteronômio 15, Deus vai falar ela aqui enquanto o povo está em peregrinação, e você vai ver essas leis muitas vezes sendo repetidas no decorrer do tempo, e principalmente quando eles estão prestes a entrar na terra prometida. São estes os estatutos que lhes proporás. Então, lembrando que Deus está falando para Moisés e Moisés vai transmitir isto ao povo. Se comprardes um escravo hebreu, 6 anos ele te servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Ou seja, né? Então, o trabalho dele deveria ser somente em 6 anos, né, de escravidão. No 7º ano, ele teria a sua liberdade sem pagar nada, de graça. Então, vamos lá. Se entrou solteiro, sozinho ele sairá. Se era um homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher e ela lhe der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Olha só, né? Os detalhes. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, e não quero sair daqui, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele lhe servirá para sempre. Então, colocaria-se nele um marco de que ele pertencia ao seu senhor. Mas isso, ele expressando a sua vontade, ele tendo liberdade, decidindo permanecer com o seu senhor. E aí ele fala: se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor,
que se comprometeu em desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Mas se a casar com o seu filho, tratá-lo-á como se trata as filhas. E se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se lhe fizer estas 3 coisas, ela sairá sem retribuição nem pagamento de dinheiro. Agora, leis a respeito da violência. Então, primeiro nós tivemos leis civis, agora leis penal. Quem ferir a outro de modo que este morra, também este será morto. Porém, se não lhe armou cilada, mas Deus lhe permitiu que caísse em suas mãos, então se designarei um lugar para onde ele fugirá. E aí nós vamos ver mais na frente a instituição dos lugares seguros, né? Que seria lugares de refúgio para esses homicidas. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando a traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar para que morra. Quem ferir o seu pai ou sua mãe será morto. O que raptar alguém e o vender e for achado na sua mão será morto. Quem amaldiçoar seu pai e a sua mãe será morto. Se 2 brigares, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a se levantar, ainda fora apoiado em seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Então nós estamos falando aqui, né, de uma mesclagem da lei penal e da lei civil. Além, né, a pessoa poderia ser absolvido na lei penal, mas ela arcaria com perdas e danos pela lei civil. Olha que riqueza de detalhes Deus nos dá aqui ainda no livro de Êxodo. Se alguém ferir com bordão o seu escravo ou a sua escrava e o ferido morrer debaixo da sua mão, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Se o homem brigar e ferirem uma mulher grávida e forem a causa do seu aborto, porém sem maior dano, aquele que a feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigiu o marido da mulher e pagará como os juízes lhe determinarem. Olha a riqueza de detalhe dessa legislação. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. E se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e o inutilizar, deixá-lo-á ir pelo forro do seu olho. E com violência fizer cair dente de seu escravo e da sua escrava, deixá-lo-á ir pelo seu dente. Se algum boi chifrar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absorvido. Mas se o boi dantes era dado a chifrar e o seu dono era disso conhecedor e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Olha só a dimensão disso. E aí ele vai falar, se lhe for exigido resgate, dará então como resgate a sua vida tudo o que lhe for exigido.
E aí ele vai falar no 33, se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não tapar e nela cair boi ou jumento, o dono da cova pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se um boi de um homem ferir o boi do outro e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor, dividindo entre si o boi morto. Mas se for notório que o boi já era dantes chifrador e o seu dono não o prendeu, certamente pagará o boi por boi, porém o morto será seu. Né? E aí nós vamos ver agora as leis a respeito da propriedade. Então aqui, né, estamos no direito civil, direito de propriedade, que ainda é muito, né, utilizado essa base daquilo que está aqui na primeira lei instituída por Deus. Se alguém furtar boi ou ovelha e abater ou vender por um boi, pagará 5 bois, 4 ovelhas por uma ovelha. Isso é o direito indenizatório. Se um ladrão for achado arrombando uma casa, sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do seu sangue. Se, porém, já havia sol quando tal fato se deu, quem o feriu será culpado do seu sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento, ovelha, pagará em dobro. E se alguém fizer pastar o seu animal num campo, ou numa vinha, ou num lagar, para comer o campo do outro, pagará com o melhor do seu próprio campo, o melhor da sua própria vinha. Ou seja, se o seu animal deu prejuízo ao outro, você o indenizará o outro, né? E aí nós vamos ter toda essa lei. Se alguém der ao seu próximo e guardar o jumento, o boi, a ovelha ou outro animal qualquer, e este morrer ou ficar aleijado ou afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá o jumento do Senhor entre ambos, o juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão dos bens do seu próximo, o dono aceitará o jumento e o outro não fará restituição. Porém, se de fato for furtado, pagá-lo-á ao seu dono, né? Então, nós vamos ver aqui muitos detalhes, né, dessa questão do direito civil. Depois nós vamos ver, além do civil, o religioso. Se alguém seduzir alguma virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar a dar-lhe, pagará ele o dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixará viver. Quem tiver coito com um animal, este será morto. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor, será destruído. Não afligirá o forasteiro, nem o oprimirás, pois o forasteiro fostes na terra do Egito. Aqui em outras versões, esse forasteiro está como estrangeiro. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo o afligirem e eles clamarem a mim, eu ouvirei o seu clamor, né? Olha só, se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverá com ele como credor que impõe-lhe juros. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, deverá restituí-la ao pôr do sol, para que ninguém passe frio durante a noite, né? Tá vendo como é claro?
Aqui nós vamos ver de uma forma bem intrínseca direitos humanos nessas leis civis. Você pensa que direitos humanos é do humano? Não, vem do próprio Deus, né? Ele zelava pela dignidade do órfão, ele zelava pela integridade das viúvas, dos forasteiros, né? Daquele povo mais vulnerável. Isso nasceu no coração de Deus. Às vezes nós vemos o ser humano querendo ser bom, né? Mas de bom não tem nada. A bondade vem de Deus. Olha só, né? Se o teu próximo tomares em penhor a sua veste, lhe restituirá antes do pôr do sol, porque é com ela que ele se cobre. E a veste do seu corpo em que se deitaria será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei. Porque sou misericordioso. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do povo. Não tardarás em trazer ofertas, o melhor da tua ceifa, da tua vinha, o primogênito dos teus filhos me darás. Você lembra que essa lei foi instituída lá na saída do Egito? Quando Deus matou os primogênitos do Egito, ele disse que de Israel todo primogênito, tanto dos homens quanto dos animais, seriam seus. E aí o testemunho falso e a injúria também é relatado no capítulo 23. Não se espalhará fake news. Não se espalhará notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para serem testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-se para a maioria e para torcer ou distorcer o direito. Nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Se encontrares desgarrado o boi do seu inimigo ou do seu jumento, lhe reconduzirá ao seu dono. Aí nós vamos ver também deveres dos juízes. Não perverterás o julgamento do pobre por tua causa. De falsa acusação te afastarás, nem matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Olha só, né? A responsabilidade de um juiz perante Deus. Não é perante a justiça dos homens, é perante Deus. Não perverterás o julgamento, né? O ano do descanso. Então Deus aqui, com esse ano de descanso, ele vai falar para nós a importância que ele falou lá na criação, quando ele fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Ele queria deixar para nós, né, registrado, para que todo o planejamento considerasse com importância o tempo de descanso. Nos modos populares, né? O nosso domingo, as nossas férias, um tempo de descanso. Olha só, 6 anos semearás a tua terra e recolherás dela o fruto. Porém, no 7º ano deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do soberbo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. E aí nós vamos ver, né, as instituições das 3 festas que foi instituída por estatuto perpétuo. A festa dos pães asmos, né, que guardarás por 7 dias, né? Não comerás os pães asmos que te ordenei no tempo apontado do mês Abide, porque nele saístes do Egito. Então, isso nós já vimos. A segunda festa é a festa da cega, né?
que é os primeiros frutos do trabalho que eles semearam, né? Isso deveria ser trazido ali diante de Deus. A festa da colheita, que é a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. 3 vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor. E aí, as primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus, e não cozerá o cabrito no leite da sua própria mãe, né? E aí Deus promete a posse da terra que dará a eles, né? A terra prometida, a terra que mana leite e mel. Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão, a vossa água, tirará do meio de vós a enfermidade. Ele já tinha prometido isso lá na saída do Egito. E ele torna a falar aqui no capítulo 23, versículo 25. Na sua terra não haverá mulher que aborte, nem mulher estéril. Contemplarei o número dos teus dias. Não farás aliança nenhum com eles, nem com os seus deuses. Ou seja, porque eles andariam e passariam por muitos povos. E eles não deveriam fazer aliança, né? Nem dar as suas filhas em casamento, nem tomar a filha deles em casamento. Eles não habitarão na tua terra, para que não te faça pecar contra mim. Se servirem aos teus deuses, isso te será por cilada, né? Então Deus vai fazer no último capítulo de hoje a aliança com o povo de Israel, né? E aí nós vamos ver que não só Moisés vai subir ao Senhor, como Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciões de Israel. Então aqui nós já estamos vendo a formação, né, do sacerdócio, aqueles que irão estar diante de Deus, né, intercedendo pelo povo. Vão tomar o livro da aliança, vai ler para todo o povo. Moisés vai tomar o sangue, né, aspergir, né, sobre o povo, e aí eles vão subir para estar na presença. E viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia um como pavimento de pedra de safira, que parecia como o céu e a sua claridade. Porém, eles não viram a Deus, e na presença dele comeram e beberam. Quem? Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciões de Israel. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.